que é ser normal? Como definir alguém como portador de uma doença psiquiátrica? Foi querendo descobrir respostas para essas perguntas que, em 1985, um psicólogo chamado David Rosenhan realizou uma pesquisa. Essa pesquisa foi dividida em duas fases diferentes. Na primeira fase, ele, juntamente com 7 outros colaboradores, bateram na porta de hospitais psiquiátricos, alegando que eles ouviam vozes. O objetivo dos pesquisadores era que eles conseguissem ser internados. E sim, eles conseguiram. No entanto, eles tinham uma orientação. Assim que eles entrassem no hospital e fossem internados, eles tinham que parar com todos aqueles sintomas e agir naturalmente. E foi aí que eles descobriram uma verdade muito inconveniente. Quando se tratam de instituições psiquiátricas, entrar pode sim ser muito fácil, mas sair, isso aí pode ser muito difícil. Mesmo agindo naturalmente, os colaboradores precisaram, em média, de 19 dias para serem liberados para terem alta. Aliás, um deles chegou a precisar de 52 dias. E o pior foi o laudo. Todos eles receberam um diagnóstico, dizendo que eles eram esquizoparanoides em remissão. E você concorda comigo que esquizoparanoide em remissão não é aquilo que a gente pode realmente chamar de uma pessoa saudável mentalmente, né? Naquela época, e até mesmo nos dias de hoje, já ter sido diagnosticado com uma doença psiquiátrica já era suficiente para colocar nas pessoas uma marca, uma cicatriz que ela carregaria para sempre. Ficou impressionado? A segunda parte dessa pesquisa foi ainda mais perturbadora. De posse de todos esses dados, Rosenhan chegou ao hospital psiquiátrico universitário e propôs o seguinte desafio. Ele disse que nos próximos meses ele mandaria ao hospital pessoas saudáveis e essas pessoas iriam alegar que ouviam vozes que não existiam. Ou seja, essas pessoas repetiriam a experiência que Rosenhan e seus colaboradores fizeram antes. Essas pessoas então entrariam alegando que ouviam vozes e em seguida parariam com os supostos sintomas e passariam a agir naturalmente, normalmente. E o objetivo do hospital seria aparentemente simples. Eles teriam que descobrir quais eram os sujeitos saudáveis mentalmente e quais eram aqueles que eram desadaptativos ou anormais, doentes. Com o passar dos meses, 193 novos pacientes chegaram ao hospital psiquiátrico. Desses, 41 foram identificados como os normais, os saudáveis que teriam sido inseridos lá por causa do Rosenhan. Ha! Pegadinha do malandro, na verdade, pegadinha do Rosenhan. A pegadinha é que ele não mandou ninguém para o hospital psiquiátrico. E essa pesquisa respondeu 2 questões importantes. Primeiro, o poder dos rótulos sobre as pessoas que já foram diagnosticadas como alguém portador de transtorno mental. Essas pessoas ficam com verdadeiras cicatrizes, uma sombra que as acompanha por toda a sua vida. E a segunda descoberta ao final da experiência de Rosenhan foi que esses diagnósticos falavam mais sobre questões pontuais dos sujeitos do que algo que realmente era da vida deles, algo que era disfuncional. Por exemplo, suponha que alguém tenha assistido A Bruxa de Blair ou Atividade Paranormal e tenha ficado com muito medo. Devido à expectativa gerada por esse tipo de filme, é possível que essa pessoa comece a escutar vozes ou veja vultos. Se alguém alucina auditivamente, isso é, escuta vozes, sons que não existem, em uma situação isolada, isso não significa que essa pessoa seja realmente esquizofrênica. Podem ser apenas questões pontuais. No momento da gravação desse vídeo, a gente ainda vive um cenário de pandemia. A gente está lavando as mãos todas as vezes que vai mexer nas coisas. O fato de a gente ficar jogando álcool em tudo não significa que a gente tem toque. Não, claro que não. São comportamentos pontuais. Mas voltando ao estudo de Rosenhan, ele foi duramente criticado por várias pessoas, vários cientistas. Mas, apesar das críticas, ele traz um questionamento que é essencial. O que é ser normal?
A gente discute isso o tempo todo. Ah, tal comportamento não é normal. Então, o que seria normal? Como que a gente traça essa linha entre a normalidade, o saudável, o típico, o adaptado, ou aquilo que é anormal, que não é adaptado, que é chamado de desviante? Como que a gente consegue traçar essa linha? Quais critérios usados na psicologia para resolver essa questão? Porque no dia a dia é como usarmos o termo normal para falarmos de várias coisas diferentes. Por exemplo, o termo normal pode se referir à vontade de Deus, pode se referir ao que é certo, pode se referir àquilo que acontece com mais frequência, aquilo que não causa sofrimento, enfim. Normal pode ter vários significados totalmente diferentes. Por exemplo, podemos entender normal como a referência à chamada curva de Gauss. Essa curva mostra que grande parte dos eventos ficam em torno de um valor médio com uma certa variabilidade. Ou seja, nesse caso, quando a gente fala de normalidade, a gente está falando de desvio da média. Para empregar essa abordagem de cunho estatístico, apenas observamos quais comportamentos são raros ou acontecem infrequentemente em uma sociedade, em uma cultura específica, e rotulamos esses desvios da norma como anormais. O problema desse tipo de abordagem é que, de acordo com essa ideia de normalidade como sinônimo de comum, alguns comportamentos estatisticamente raros vão ser classificados como anormais. Por exemplo, imagine que a maioria das pessoas prefira beber café ou prefira beber leite de manhã. Se você preferir beber chá pela manhã, você vai ter um comportamento que é raro. No entanto, não faz sentido classificar esse comportamento como sendo anormal. Eu não sei se você gosta de filmes de heróis, mas a maior parte das pessoas que gosta de filmes de heróis não gostou do filme Batman vs Superman. Eu admito, eu dormi no cinema, filme chatão. Mas enfim, tem um monte de fã aí do filme. E esses fãs poderiam ser considerados como pessoas anormais. Pense em alguém muito talentoso, como o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. A habilidade que ele tem no futebol também seria considerada anormal. Até mesmo pessoas com QI muito alto seriam consideradas anormais, já que ter um QI muito alto é estatisticamente raro. Em resumo, pensar nesse critério de normalidade associado com a curva normal para a definição de transtornos mentais é realmente insuficiente. Mas outras pessoas vão pensar na anormalidade como o desvio de um ideal. Nesse caso, as pessoas consideram a anormalidade em relação ao padrão ao qual a maior parte das pessoas está aspirando, que seria o padrão ideal. Ou seja, o anormal seria a fuga do padrão ideal. Esse tipo de definição considera o comportamento anormal se ele se desvia o suficiente de algum tipo de padrão ideal ou cultural. E esse padrão ideal seria baseado em algum código moral, seja ele religioso ou não. E esse também vai ser um critério muito complicado de ser usado por psicólogos, por psiquiatras. A sociedade apresenta poucos padrões com os quais as pessoas concordariam universalmente. Por exemplo, você provavelmente já ouviu pessoas dizendo que homossexualidade não é normal. As pessoas que dizem isso não estão realmente preocupadas com a curva estatística. Elas estão, na verdade, dizendo que é um comportamento que é contra o padrão, um padrão ético, moral. E isso tem um lado pior. Como esse critério de normalidade é baseado num código moral, existem punições para as pessoas que fogem desse comportamento ideal. Voltando ao exemplo da homossexualidade, ela vai ser considerada pecado e vai precisar ser combatida o máximo possível, ainda que não existam evidências de que terapia de reorientação sexual funcione. Aliás, as evidências apontam para o fato de que essas terapias causam muitos danos psicológicos. Pense nas inúmeras religiões que a gente tem no mundo. Como conciliar o pensamento daqueles que acreditam na Torá, os que acreditam no Novo Testamento, Corão, Talmud, Livro dos Mormons, obra espírita de Allan Kardec, ou até mesmo os ateus que não querem seguir essas filosofias morais religiosas e preferem seguir outras filosofias morais. Como conciliar tudo isso? Além disso, os padrões que surgem
modificam-se com o tempo e vão variar entre as culturas. Por exemplo, escrever com a mão esquerda já foi considerado algo anormal. Era considerado um comportamento anormal, não apenas considerando-se os critérios estatísticos, mas principalmente por ser visto como um comportamento que fugia do comportamento tido como ideal. Aliás, era comum as crianças que eram canhotas serem forçadas a aprender a escrever com a mão direita. Então, em geral, na psicologia, a gente não vai usar essas definições de normalidade. Ou seja, na psicologia, no campo da ciência, normalidade não vai ser aquilo que é comum, como é o caso da normalidade no campo da estatística, e normalidade também não vai ser aquilo que busca um ideal. Não. Esses são critérios que podem funcionar no dia a dia, no senso comum, mas que, para a psicologia, eles não têm muita utilidade pelos problemas que eu já relatei. Em geral, na psicologia, a gente vai usar como critério de anormalidade o sofrimento e a disfuncionalidade. E eu já te digo que mesmo usando esses dois critérios, não vai ser simples traçar a linha da normalidade. E vamos falar então desse primeiro critério, a normalidade como sensação de sofrimento. Essa certamente é uma definição que vai ser bem mais útil do que aquelas duas que eu falei antes. Nessa abordagem, o comportamento é considerado anormal se ele produz uma sensação de sofrimento pessoal, ansiedade ou culpa do indivíduo, ou se de alguma maneira ele é prejudicial para quem está ao redor do indivíduo. No entanto, mesmo uma definição que se baseia no desconforto pessoal, no sofrimento, vai ter suas desvantagens. Existem algumas formas especialmente graves de perturbação mental em que as pessoas relatam estar muito bem, mesmo quando seu comportamento parece bizarro para os outros. Ou seja, vai existir um estado pessoal de bem-estar, embora a maior parte das pessoas considere o comportamento anormal. Por exemplo, acumuladores muitas vezes consideram o seu comportamento normal, mesmo que eles não sintam qualquer sofrimento e morem sozinhos. Um outro exemplo, a maioria de nós pensaria que uma pessoa que diz que está ouvindo mensagens inspiradoras de marcianos estaria exibindo um comportamento anormal, mesmo que essa pessoa diga que as mensagens estão deixando ela feliz, que faz bem para ela. Então, mesmo esse critério de desconforto, ele tem que ser observado com cuidado. Além desse critério de anormalidade, como sofrimento que é gerado para si ou para os outros, temos também a definição de anormalidade como sinônimo de disfuncionalidade. Nesse caso, a anormalidade seria entendida como a incapacidade de funcionar de maneira eficaz. A maior parte das pessoas é capaz de se alimentar, de manter um emprego, de se relacionar com outras pessoas e de viver como membros produtivos da sociedade. Contudo, existem aquelas pessoas que são incapazes de se adaptarem às demandas da sociedade ou de funcionar de forma eficaz. De acordo com essa visão de anormalidade, as pessoas que são incapazes de funcionarem de forma eficaz e de se adaptarem às demandas da sociedade vão ser consideradas anormais. Por exemplo, imagine uma pessoa que está desabrigada, está desempregada e que vive nas ruas. Ela pode ser considerada incapaz de funcionar de forma eficaz. Considerando que essa pessoa, num caso hipotético, escolha viver nas ruas nessas condições, e tem muita gente que não está na rua por opção, mas vamos supor que a pessoa está lá por opção, certo? Nesse caso, o comportamento dessa pessoa poderia ser encarado como anormal, mesmo que ela tenha escolhido viver desse jeito. Voltando ao caso do acumulador, a pessoa acumula aquele tanto de coisa, não consegue sustentar, não consegue pagar as contas. Essa disfuncionalidade vai entrar como critério de anormalidade. Essa incapacidade de se adaptar às exigências da sociedade é o que vai tornar esses exemplos como exemplos de pessoas que têm algum tipo de anormalidade, ao menos de acordo com essa abordagem envolvendo disfuncionalidade. Veja que, mesmo quando pensamos na normalidade como surgimento de si ou para outros, e a normalidade como disfuncionalidade, também vão surgir lacunas. Por exemplo, muitas pessoas sofrem por serem homossexuais. Esse sofrimento vai surgir principalmente em homossexuais que são muito religiosos.
Seria esse sofrimento suficiente para classificarmos a homossexualidade como doença? Claro que não. Mas eu dou esse exemplo para você ver que cada caso vai ser um caso. E que não existe definição de normalidade que vai ser ampla o suficiente para abranger todos os casos que podem surgir na psiquiatria. Ou seja, a distinção entre comportamento normal e anormal com frequência permanece ambígua, mesmo para profissionais treinados. Aliás, foi o que o Rosenhan percebeu na sua experiência nos hospitais psiquiátricos. Se você achou que eu ia trazer respostas simples aqui no vídeo, na verdade o objetivo do vídeo não é trazer respostas, é trazer mais dúvidas e mais questões. Inclusive porque não existem realmente testes biológicos para a gente identificar transtorno mental. Por exemplo, vamos supor que eu estou com alguma suspeita de ter diabetes. Cara, eu vou lá, faço os testes, descubro se eu tenho ou se eu não tenho, acabou. Resolveu. O mesmo com pressão alta. Mas não tem jeito de eu chegar no laboratório, fazer uma bateria de testes e ter certeza, olha, você tem depressão, você tem transtorno de ansiedade. Não existe isso. Por mais que a ciência avance para descobrir correlações entre nosso corpo, nosso cérebro e os transtornos mentais, a gente ainda não consegue ter um diagnóstico realmente preciso, objetivo, baseado só nesses instrumentos. Não é possível eu fazer uma ressonância magnética funcional do meu cérebro e ter certeza que eu tenho transtorno mental. Isso não existe. É por isso que o diagnóstico de transtorno mental é algo que geralmente é interdisciplinar e vai envolver inúmeras variáveis. Inclusive, até certo ponto, existem expectativas culturais para o comportamento normal numa sociedade. E isso também vai influenciar a compreensão do que é um comportamento anormal. Por exemplo, podolatria é considerada até hoje no DSM uma parafilia. O que são parafilias? Parafilias são comportamentos sexuais em que a obsessão está em itens acessórios ao sexo propriamente dito, elementos que são acessórios. E geralmente vão envolver atos que a sociedade condena. E no caso da podolatria, olha o absurdo, são pessoas que têm um fetiche especial por pés. Ou seja, existe uma pressão social para que podolatria seja considerada um transtorno mental, uma parafilia. Vamos lá, se o cara gosta de pé e tem alguém para mostrar o pé, e essas pessoas são adultas e algo consensual, é absurdo o DSM opinar sobre podolatria. Mas vai existir, é claro, uma pressão da sociedade. Essa pressão vai influenciar até mesmo aquilo que a psiquiatria considera como comportamento anormal ou normal. A resposta não é simples. E devido a todas essas dificuldades em definir com precisão normalidade, os psicólogos costumam definir comportamento anormal como um comportamento que leva as pessoas a experienciar sofrimento ou que traz sofrimento para as pessoas ao seu redor e as impede de funcionar na sua vida diária. Devido à imprecisão da definição de normalidade, é melhor a gente encarar comportamento anormal e comportamento normal como marcos que vão estar em dois extremos de um contínuo, em vez de estados absolutos. Até mesmo quando a gente fala de podolatria, que foi o exemplo que eu dei antes, pessoas que só pensam em pés 24 horas por dia, não conseguem trabalhar, pessoas que não conseguem ter relacionamento com outras pessoas por conta disso, talvez sim a gente encontre aí um exemplo de transtorno mental. Mas o ponto é que até mesmo podolatria vai estar no espectro, não é realmente 8 ou 80. Ou seja, o comportamento deve ser avaliado em termos de graduações que variam desde o funcionamento inteiramente saudável até um comportamento extremamente disfuncional. O comportamento do sujeito geralmente vai se enquadrar em algum ponto entre esses dois extremos. E aí, você já tinha pensado sobre o que é ser normal na psicologia? Quer debater sobre esse tema diretamente comigo? É simples. É só você se tornar um apoiador. Clica no link aí da descrição, escolha seu plano e a gente vai bater um papo lá no grupo do Telegram, grupo exclusivo para apoiadores. Até a próxima.